Olá, hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, eu vou explicar um pouco mais sobre as placas, a parte de hardware que tem dentro do computador. Eu sei que eu já fiz vários vídeos aí no YouTube, aqui no canal Ink Mania, mas nada melhor do que colocar algumas dicas a mais. Como eu estou fazendo a troca do meu gabinete e tem mais placa aqui disponível, e minhas placas já são uns modelos um pouco mais novos, eu resolvi tirar algumas dúvidas aí dos inscritos do canal e joguei todas as placas minhas aqui. Olha que show, joguei a câmera lá em cima para pegar um foco bem legal aqui para você poder acompanhar. Eu quero já aproveitar e mandar um abraço aí que eu acabei esquecendo no outro vídeo, um abraço para Mari Lúcia, pro Glauber e pro Rodrigo, que foi aonde a gente teve o encontro do Afiliados Brasil lá, que foi uma galera muito show de bola conhecer. Obrigado aí pela companhia de todos aí lá no evento, gostei muito de vocês, então tá aí o meu abraço para vocês. Então, o que acontece? Nesse vídeo eu quero detalhar um pouquinho mais sobre informações, porque recentemente até teve um inscrito que ele comprou uma placa-mãe para o processador dele, mas era errado, o socket não tinha nada a ver. Ele comprou uma placa-mãe com socket para processador AMD e ele tinha um processador da Intel, o que não deu nada certo, então eu resolvi fazer esse novo vídeo. Já que eu demorei muito tempo para postar um vídeo aqui no YouTube, eu vou até pedir desculpa para vocês. O que acontece? Eu comprei um equipamento novo de filmagem, que é esse que você está vendo agora aí no vídeo, e eu demorei bastante para poder configurar. Eu tive que comprar até microfone para poder fazer a sincronização com áudio de maior qualidade. Então, eu espero que você esteja gostando agora desse vídeo. Eu vou pedir para você ficar até o finalzinho, eu vou dar alguns detalhes, algumas dicas de cada um desse hardware aí. Caso você já conheça, não tem problema, pode agregar mais informação, mas se você não conhece, esse daqui é uma dica para que você possa ter mais informação para o seu trabalho, para o seu dia a dia, ou se você já está pensando num novo negócio. Sabia que o ramo de informática é muito bom? O ramo de informática ainda dá um dinheiro muito bom se você fizer o seu trabalho de forma profissional, beleza? Então acompanha comigo aí até o finalzinho do vídeo. Isso aí, então a gente voltou aqui. Vocês podem observar, tem bastante placa, olha só, muitas delas aqui. Eu tenho uma placa-mãe aqui, tenho outra aqui, tenho mais uma ali, olha, tá vendo lá? Tenho mais uma placa-mãe, que aquela ali é da AMD. E eu preciso mostrar para vocês agora um pouco sobre a especificação delas. Um dos primeiros problemas que eu acabei encontrando aí com alguns inscritos é sobre o socket. O que é o socket? O socket numa placa-mãe é o conector do processador. Essa placa-mãe, ela é para AMD e é bem diferente, ela é bem distinta do socket da Intel. Você pode ver esse socket para AMD, processador, ele é o AM3+, e esse daqui é um socket para Intel, o modelo 115X, que serve para esse modelo de processador da Intel. Pode ver, ele é bem diferente. E lembrando que é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de socket, porque eu quero que vocês observem os dentinhos dele aqui, olha, ele entorta. Pode ver que já tem alguns tortos aqui, né? Então, putz, tem que tomar muito cuidado, nunca bateu a ponta do processador nela, porque ela estraga, é impressionante como estraga. Entortou, já era. Tudo bem, eu faço um processo às vezes de desentortar, mas tem que tomar muito cuidado. Então, para que vocês entendam, é assim, olha, processador da Intel só funciona em placa para Intel, processador AMD só funciona em placa para processador AMD. Quando você tiver um cliente que queimou a placa, você tem que olhar o processador, tá vendo? Aqui tem um processador. Você tem que olhar o processador, o modelo, busca na internet que tem um modelo do socket e comprar a placa-mãe, e tem que ser compatível não só o socket, mas a placa-mãe ela tem que suportar até o clock. Na verdade, se ele suporta até a velocidade do processador, é só você procurar na internet e você não vai ter problema, mas tome cuidado para não comprar errado. Mesma coisa, quando você precisa trocar a placa-mãe do seu cliente, você observa a tecnologia das memórias. Essas são as memórias RAM. Então, observa o seguinte, a velocidade da memória, se é DDR2, 3, DDR4, e quando você for comprar a placa-mãe, você também tem que observar se a placa-mãe aceita o modelo da memória incluindo a velocidade, porque senão você perde dinheiro e aí você vai ter que comprar novamente outro produto, certo? Então tome muito cuidado em relação ao modelo. Se você me perguntar, mas Alan, mas o meu cliente tem uma placa de vídeo PCI Express. Normalmente, pessoal, todas as placas-mães que tem o conector aqui, o slot PCI Express, as placas de vídeo vão funcionar normal nelas, não tem problema, tá? Normalmente é assim, não vai dar problema mesmo. Pelo menos até hoje, todas as placas que eu peguei, olha, por exemplo, essa daqui, que é uma Radeon, a R9 380, ela servia tanto nessa placa-mãe minha aqui, quanto nessa outra placa-mãe aqui,
que é mais uma linha gamer. E em relação à qualidade, é lógico, quanto melhor ou quanto mais caro a placa-mãe, melhor seria a qualidade final. Se você acha que placa-mãe não influencia no desempenho, você está enganado. A placa-mãe influencia muito. Aqui atrás tem uma BGA potente aqui, que ela faz uma melhor performance entre integrar informações de processador, memória, HD, SATA, placa de vídeo. Então, imagina, essa placa-mãe era a minha placa-mãe. Ela funciona? Sim, ela funciona, mas olha a diferença. Esse daqui é o chipset dele. Aqui, aliás, aqui é a BGA. Ela que controla todas essas funções de memória, tudo. Agora, olha a diferença da BGA que tem aqui embaixo. Eu não consigo mostrar, mas eu já abri, é uma baita de uma BGA. E também tem a tecnologia dela que é melhor. Então, placa-mãe cara normalmente são mais caras. Desculpa aí que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas se você tá no ramo ou se você quer entrar nesse ramo, é bom que você tenha bastante informação sobre isso para não errar com o seu cliente. Outra tecnologia também, que teoricamente, quanto mais a placa-mãe tiver essas bobinas, melhor é o desempenho do processamento dela, porque ela faz um controle melhor ali na alimentação de energia para o processador. Pode ver que isso daqui quase não tem. Essas pecinhas pretas são as bobinas, olha, elas quase não tem. Uma outra dica que eu vou dar para vocês quando forem comprar uma placa-mãe, seja para o seu cliente, seja para você, seja para montar um computador, até mesmo para uma futura manutenção aí que você fizer para ele, é a quantidade de slot. Olha só, eu tenho uma PCI Express nessa placa-mãe antiga minha e eu tenho uma plaquinha PCI. O que dá para pôr aqui? Bom, aqui dá para pôr uma placa de rede, uma placa de som, qualquer outra placa, até uma placa de vídeo PCI, que é meio difícil de achar, mas dá para pôr uma placa de vídeo. Observa que só tem 2 saídas SATA. E qual é o problema? Vamos supor que nem a gente tem tudo on-board aqui, né? Placa de vídeo, é on-board, ou seja, está integrado aqui na placa-mãe. A gente tem a placa de rede, a gente tem a placa de som, tudo integrado aqui. Vamos supor que queimou a placa de rede, o que é normal. Você vai colocar para o seu cliente uma placa de rede off-board aqui. Beleza. E se queimar a placa de som? Deu problema. Por quê? Porque você não tem mais slot para encaixar. Você não vai pôr uma placa de vídeo, uma placa de som no encaixe de vídeo, porque aqui é só para vídeo. O que você vai ter que fazer é encaixar uma placa de som no USB, sabe? Já começa a virar um pouco de gambiarra. Então, tem que tomar cuidado nisso. Quando for comprar uma placa-mãe, tente ver se ela tem pelo menos um slot de PCI e um slot desse mini PCI Express aqui. É o mini PCI. Porque ele faz a mesma função desse PCI, só que é menorzinho e tem placa para isso. Então, o ideal é você ter uma PCI Express para placa de vídeo, uma ou 2 dessa mini PCI já tá bom. Se vier essa PCI, beleza, só que esse daqui é slot antigo, apesar que a tecnologia é melhor. Um outro detalhe muito importante são as placas de vídeo. Sabe que a maioria das pessoas aí que trabalha com Corel Draw, Photoshop, etc e tal, eles costumam nem ligar muito para a placa de vídeo, porque a placa de vídeo on-board, que tem aqui integrada na placa-mãe, ela resolve o problema, ela funciona, mas aí você se engana. Existe desempenho. O desempenho de processamento com uma placa de vídeo é muito melhor do que a placa-mãe que tem uma placa on-board. Sabe o que quer dizer quando uma placa-mãe tem integrado a placa de vídeo aqui na placa-mãe, a placa de rede, a placa de som, tudo integrado aqui? Quer dizer então que o seu processador, ele tem que processar tudo isso além da tarefa que está acontecendo no Windows, entendeu? Então imagina, você deixa sobrecarregado o sistema. Quanto menos placa você deixar com que o seu processador faça a integração com a memória, e lembrando que ele rouba uma parte da memória para usar na placa de vídeo. Então você tem um computador sobrecarregado. Então, quanto menos placa on-board você tiver, se você puder colocar uma placa de rede, uma placa de vídeo, tudo off-board, é melhor no desempenho. A máquina ela trava muito menos, ela funciona melhor e ela tem um desempenho bem melhor também. Então, voltando aqui um pouco na placa-mãe, sempre que a gente for fixar um cooler, se você não sabe, o cooler ele é um dissipador com um fixador aqui, uma base onde a gente fixa lá na placa-mãe e uma hélice, que é um tipo de um exaustor. Esse kit aqui chama cooler, ou fan cooler, se for o caso. E a dica é o seguinte, sempre que você for instalar na placa-mãe, eu recomendo vocês usarem uma pasta térmica. Pode colocar só um pouco aqui no centro, espalhar um pouco ele, no processador, é claro. E eu recomendo vocês comprarem a pasta térmica desse frasco que está aparecendo agora aí no vídeo para você. Esse daí é o melhor, ou seja, para que serve a pasta térmica? A pasta térmica ela tem a função de transferir o calor do processador, porque ele esquenta muito, para a base aqui do cooler,
fazendo com que o processador mantenha-se numa temperatura ideal, que provavelmente fica na faixa de 40 a 55 graus. Outra dica muito importante mesmo, sempre que você for colocar um cooler, não importa se é esse ou se seja um desse tamanho aqui, pode ver que ele é muito maior, olha, tá vendo? Apesar de ser grande, esse cooler ele é silencioso. A gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora de fixar, então eu recomendo que vocês façam a fixação dele com a placa-mãe na bancada. Não faça isso com a placa-mãe no gabinete. Sabe por quê? Porque ela enverga aqui. E se você não sabe, a placa-mãe, tá vendo a espessura dela aqui? Essa espessura dela, ela tem normalmente de 6 a 9 lâminas, uma encaixada e interligada uma na outra. Ou seja, se a gente forçar lá no gabinete para fixar um cooler, a gente enverga a placa aqui no meio e você pode simplesmente quebrar as trilhas. Então é extremamente recomendado que você fixe o cooler e as memórias com a placa-mãe aqui numa bancada para que ela mantenha reta, para que ela não envergue. As memórias você pode tirar e colocar com ele estando no gabinete, mas também é recomendado que a gente sempre apoie aqui, olha. Como essa daqui, ela tem um encaixe aqui, a gente apoia com o dedo e aperta a memória. O mesmo, eu não posso falar dessa placa, tá vendo? Essa daqui é uma placa gamer, pode ver que ela é enorme, só que ela tem mais pontos de fixação, onde ela não vai envergar tanto com a placa-mãe no gabinete, tá? Mas o cooler, por exemplo, ele é indicado sempre colocar com a placa fora. Esse daqui, ele tem até uma base aqui para não entortar muito a placa-mãe. Algo muito importante que às vezes ocorre algum problema de identificação de teclado. Já tem me inscrito que falou, olha, meu teclado, depois que de um tempo ele não reconhece mais na placa-mãe. Muitas vezes você precisa atualizar a BIOS. A BIOS ou o BIOS, que é uma CMOS, que é uma memória física, uma memória ROM, encaixada aqui na placa. É bom você atualizar essa BIOS, o firmware dela, ou seja, o aplicativo instalado dentro dela, ou seja, a BIOS ou o BIOS, ele é que comanda o start da placa, ou seja, o que cada item vai ter que fazer na hora de inicializar, na hora de dar boot, configuração de hardware, tudo é feito com essa BIOS. Se ela corromper e der algum problema, você tem que atualizar para que ela volte a funcionar normal. Lembrando que você tem que tomar muito cuidado, porque se você atualizar a BIOS numa versão errada, da placa errada, você mata a BIOS, sua placa-mãe não liga mais e você vai precisar de um gravador de BIOS, o que quase ninguém tem. E muitas vezes, no caso de placa assim, a BIOS ela pode ser soldada na placa. E é interessante que algumas placas têm até duas BIOS, então você tem que atualizar as duas BIOS, aí cada uma tem uma configuração que você pode personalizar. E é muito importante, depois que você pega o modelo da placa, por exemplo aqui, olha só, é uma Gigabyte, modelo GA 990 e tal. Estou usando só o modelo. Para você atualizar a BIOS, você pega esse modelo e procura a versão da placa. E olha aqui, ó, elas sempre estão no cantinho, tá vendo? Olha, versão ó, Heavy 1.1, tá? Então você vai ver que vai ter BIOS para essa placa com outras versões, você tem que pegar essa versão correta. Se pegar errado, a sua placa ela não funciona mais. Você está me perguntando, nossa, Alan, você está falando muito de placa-mãe. Sabe por que eu estou falando muito de placa-mãe? Porque eu não vejo muito vídeo falando tanto de placa-mãe. Eu acho que é importante a gente falar bastante da placa-mãe, ela é um item extremamente importante. Então, vou dando as dicas aí. Hoje é bom você procurar uma placa-mãe que aceite aqui pelo menos 16 GB de memória RAM. DDR4 já é uma tecnologia melhor, então indicaria você tentar comprar DDR4. Esses dissipadores, vocês nunca segurem nele para puxar a placa, porque embaixo dele ele tem uma borracha térmica e ela fica tão com pressão. Se você movimentar e deslocar, ela descola dos MOSFET. Os MOSFET são reguladores de tensão para o processador. Lembra que eu falei que quanto mais bobina, melhor é o desempenho que ele vai dar para o processador? E olha o tanto de bobina que tem aqui com capacitores de metal, são capacitores selados. Esses daqui são os melhores capacitores que tem. Já ao contrário desses que são eletrolíticos, eles estouram fácil se eles superaquecem. E um material muito importante que eu também tenho que falar é a fonte que a gente usa no computador, uma fonte ATX, também comercialmente mencionada como fonte real. Essa fonte aqui, ela tem 850 watts, é uma fonte de potência, a potência nominal dela é bastante alta, então ela vai me atender para mim funcionar essas placas aqui, olha. Então ela vai atender para funcionar essa placa, os HDs, a minha placa-mãe, olha, essa placa-mãe aqui
ela consome bastante, porque eu estou usando um processador i7 nela, com 16 GB de memória, então é uma placa-mãe que pede bastante fonte, alimentação. Já que eu tenho 3 HDs, como vocês podem ver, olha, tenho 3 HDs aqui, tenho 2 HDs normais e eu tenho um HD SATA. Essa placa de vídeo era só para mostrar aqui que é do outro kit, essa daqui também é outra placa de vídeo, mas é muito importante salientar o uso de uma fonte de ótima qualidade. Se você comprar fonte de R$45, por exemplo, é uma fonte só para rodar uma placa-mãe, tipo essa daqui, com processador, memória, um HD, um drive de CD-ROM, placa de vídeo on-board e tudo. Quando você joga uma placa de vídeo desse modelo aqui, ela já tem uma alimentação externa, você vai precisar de uma boa fonte aí, chamada de fonte real, e eu indico para vocês comprarem uma fonte de pelo menos 300 watts. Elas vão custar uma média de 150, 250 reais, mas vale muito a pena. E uma diferença muito grande, só para falar um pouco de HD, eu tenho 2 HDs aqui, um de 1 TB e um de 500 GB. Esses HDs eles têm uma velocidade de 7.200 RPM e ele usa disco mesmo com agulha para fazer a gravação. E eu tenho aqui 2 HDs, eu tenho um HD de 60 GB da Intel SSD, chamado também de Solid Disk. Ele é composto por chip, como se fosse memória flash, e a grande diferença deles é que a velocidade dele é 3 vezes mais do que esses HDs. Enquanto esse HD faz uma leitura e gravação, uma média aí de 130 MB por segundo, vai variar muito, esse daqui consegue chegar a 530, 550. Então, se você quer ver uma diferença muito grande no seu computador dando um upgrade, compre um HD SSD de 120 GB pelo menos e coloque no seu computador. Então, se fosse montar um computador até mesmo para um cliente, igual aconteceu a última vez, eu recomendaria um HD de 1 TB para gravar todos os arquivos e um HD SSD da SanDisk, que é um HD muito bom, tem um desempenho excelente e não dá problema. Eu já tive HD da Kingston e me deu problema. HD de 120 GB também era um lote ruim, se eu não me engano. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha ajudado aí você. Eu sempre tento agregar um pouco mais de informação. Eu vou pedir para você ficar até o finalzinho do vídeo, eu vou colocar 2 sugestões ali para você acompanhar outro vídeo meu aí do canal, que também ajuda bastante a fazer manutenção. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, lá embaixo, vai ter um link para você deixar um cadastro seu com e-mail, nome e telefone. Não vou usar ele para fazer spam nenhum, que é de um curso de um parceiro que ele vai lançar daqui uns 2 meses. É um curso muito top de manutenção em computador completo, desde o software ao hardware. E eu vou falar para vocês, né, ele é muito melhor do que os cursos presenciais. E você faz na sua casa, já que para você aprender informática, essa parte de hardware, você não precisa exatamente ter as peças na mão, tá? É muito fácil a leitura. Então, se você tiver interesse em adquirir esse curso, na descrição do vídeo vai ter o link lá, acessa o link, cadastra, deixa seu nome, e-mail e telefone. Quando lançar o curso, você será o primeiro a ser notificado e aí você pode ver uma prévia da aula, como é que vai ser, como é o curso, tudo certinho. E é bom para você. E eu vou falar, hein? Dá para levantar muita grana trabalhando com computador porque depende de você. E o mais legal, você pode trabalhar no home base ou home office, que seja, trabalhando na sua casa, no seu escritório mesmo, trabalhando no seu apartamento. Por quê? Porque a ideia é você também ir até o cliente fazer o serviço. Isso rende muita grana mesmo. Eu tenho um conhecido que ele fatura uma média de R$5.000 por mês atendendo empresa e ele trampa na casa dele, ele tem uma bancada na casa dele, mas ele vai até a empresa. Tá bom? Então essa daí foi a deixa. Se cadastre lá pelo link, tá? E continua seguindo aí os vídeos aí que virão próximos vídeos muito legais aí também e agora com a qualidade de áudio e vídeo excelente para você, porque você merece, tá bom? Então um grande abraço para você, até os próximos vídeos.